Ciência e religião têm características distintas, atuando em campos diferentes da vida das pessoas, mas não precisam ser necessariamente oponentes. Espiritualidade e ciência se conectam na interação voltada ao cuidado humano, em que a fé e os caminhos que conduzem a ela são corresponsáveis pelo apoio que precisamos no tratamento de nossas enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, mentais ou de qualquer natureza. Para entender mais sobre essa ligação entre fé e saúde mental, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga e mentora de carreiras, Poliana Landim. Poliana, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, padre, muito obrigada, alegria estar aqui. Nós que agradecemos, né? E também está conectado conosco o padre José Carlos Ferreira, que é psicólogo, especialista em neuropsicologia. Padre, seja bem-vindo. Boa tarde, padre. Boa tarde, colega aí, profissão. Uma alegria estar com vocês nessa roda de conversa. Tá certo. Eu vou começar, então, primeiro fazendo uma referência a essa campanha que as pessoas já devem estar acompanhando, né, desde o início desse mês, que é o Setembro Amarelo. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre o significado de se celebrar o Setembro Amarelo e se as motivações de se fazer essa campanha têm sido alcançadas ao longo do tempo. Primeiro a Poliana, depois o padre, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. A campanha de Setembro Amarelo, ela tem o intuito de conscientizarmos, de falarmos a respeito da saúde mental, especificamente relacionado ao combate e à prevenção ao suicídio. Então, de uma maneira geral, ao longo do ano, a gente vai falando a respeito de temas específicos, né? Como a campanha Outubro Rosa, Novembro Azul, e se escolheu, então, o mês de setembro como uma forma de a gente poder falar um pouco melhor sobre o suicídio e dar voz às pessoas também para falarem a respeito desse assunto. É uma forma de prevenção também. Perfeito. E, padre, quando nós falamos do Setembro Amarelo, né? É esse mês de combate ao suicídio, né? Ou à preservação da vida. Perfeito. Como nós devemos observar a celebração desse mês nas iniciativas do dia a dia? Então, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que o mês de setembro, ele faz parte de um projeto maior de cuidado com a vida, que deve acontecer todos os dias. Todos os dias nós devemos cuidar da vida, devemos cuidar da nossa saúde mental, do nosso bem-estar. Agora, esse mês tem uma referência, série de referência, aliás, para que observemos de maneira bem concreta no cotidiano como está a nossa saúde mental e como anda a saúde mental daquelas que conosco convivem. Perfeito. E a gente observa uma questão que está cada vez mais premente, principalmente com a questão da pandemia. As pessoas, elas ficaram mais sensibilizadas, elas tiveram afloradas situações emocionais delicadas. E aí, como vocês observam, a pandemia contribuiu para que a gente se percebesse mais sensibilizado, mais sensível diante da finitude, diante da sobrevivência, diante das enfermidades que ela trouxe. E aí não somente falando de Covid, né? Porque a Covid é uma das enfermidades que a pandemia trouxe. Sim. De uma maneira geral, tanto ela trouxe esse nosso olhar para a finitude e para a possibilidade da finitude da nossa vida, mas também ela trouxe consigo uma série de consequências para a nossa saúde mental, para a saúde emocional. Porque junto com isso vem também o medo, a ansiedade, a angústia frente a tantas perdas de familiares, de pessoas queridas. E com isso a gente percebe que uma das grandes repercussões, não só do Covid, mas também da saúde emocional das pessoas, especialmente no Brasil, né? O nosso país, ele está como o primeiro país em adoecimento, especialmente na área de ansiedade.
ele é o 5º quando a gente fala em depressão. E tudo isso foi, a gente vê uma repercussão muito grande da pandemia, de como as pessoas foram aprendendo a lidar ao longo do tempo com essa possibilidade da finitude, mas também com todas as outras repercussões, com o impacto que teve desde a nossa rotina, né, de como a gente lida com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a forma de estudo. Então, teve impacto nas nossas vidas de uma maneira muito significativa. Padre José Carlos, como o senhor observa os impactos aí da pandemia nessa situação da saúde mental das pessoas? Parece que nós ficamos à mercê das situações emocionais que nos colocaram contra a parede, não é mesmo? O povo perdeu a paciência de ficar dentro de casa, foi mais estressado para o trabalho, mesmo trabalhando de home office, etc., né? Eu penso que, apesar do estrago causado pela pandemia, a saúde mental é a bola da vez. Nunca se falou tanto e se preocupou tanto com a saúde mental como nós temos preocupado no momento. Agora, existe, como a colega disse, diversas consequências com relação à saúde mental. Depois da pandemia, uma delas, no Brasil, é a ansiedade. Entendendo a ansiedade como uma reação a esse medo ou essa sensação de finitude que nós experimentamos durante muito tempo. E claro, além disso, vai criando outras consequências como o estresse, a agressividade e a violência e uma série de outras consequências. É interessante. Poliana, como você observa que a pessoa pode preservar a sua saúde mental? E aí eu digo preservar a sua saúde mental porque no cotidiano, principalmente do povo mais simples, a gente tinha um conceito de saúde mental ou uma pessoa com uma realidade que a prejudicasse na saúde mental, algo muito caricato, né? Ao ponto de você dizer, olha, a pessoa nasceu desequilibrada por conta de patologias que eram advindas do processo do nascimento ou até mesmo pela falta de um pré-natal, etc. Mas quando a gente fala de saúde ou de equilíbrio emocional, de saúde mental, muita gente pensa assim, eu não sou doente mental, né? E quando ele vai falar das emoções, ele não tem o controle, ou ele começa a chorar por qualquer coisa, né? Qualquer coisa começa a deixar ele extremamente vulnerável. A gente pode se considerar, assim, afetado de alguma forma na saúde mental diante dessas situações? Sim, está muito relacionado a como a gente, às vezes, separa tudo, né, padre? Ou eu sou saudável ou eu sou extremamente doente emocionalmente, e eu não vou buscar ajuda porque eu não estou naquele nível tão patológico. Mas quando a gente fala de saúde mental, tem a ver com a nossa capacidade de lidar com as demandas do nosso dia a dia de uma maneira mais produtiva, né? Que se tenha realmente os resultados que eu desejo para a minha vida. Mas se frente a uma pandemia ou qualquer outro motivo, eu vejo que eu não consigo mais dar as respostas, eu fico mais ansioso, eu fico mais nervoso, ou eu choro numa situação em que eu não gostaria de chorar, eu estou mais fragilizada emocionalmente, então tudo isso significa que eu preciso de um cuidado. E é possível cuidar da nossa saúde emocional, é possível nós termos ações no nosso dia a dia em que a gente saiba cuidar dessas emoções. E o primeiro passo é realmente saber olhar as minhas emoções, saber o que é que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, né? Por que hoje eu estou mais irritada? Que situação que me deixa mais assim? Por que eu estou mais ansiosa? É um medo, é uma ansiedade? É o que a gente ensina até para as crianças, dar nome às emoções. O que é isso que eu estou vivendo? Que não é só um sentimento no meu coração, mas que tem a ver com o meu físico todo. Se eu estou em um momento mais ansioso, eu vou ter também um ataque cardíaco, ou eu vou ficar sem fome, algumas pessoas comem mais, outras pessoas comem menos. Isso tudo repercute no meu fisiológico. E isso tudo é saúde emocional. Isso é muito interessante. Você dizendo, dar nomes às nossas emoções, né? O que eu estou sentindo. Padre José Carlos, o senhor tem observado com certeza na vivência do ministério muitas pessoas que
de modo muito sensível, ainda vem trazendo problemas emocionais para o acompanhamento espiritual, para as confissões, para a convivência das pessoas. E eu tenho observado que tem crescido muito, pelo menos nos atendimentos que eu tenho feito, as questões dos transtornos de ansiedade e dos medos. Principalmente nesse período em que nós tivemos de distanciamento, que nós tivemos de privação do ir e vir por conta da questão da disseminação do vírus. Então, se falou muito em cima disso. E as pessoas passaram a desenvolver esses sentimentos dos quais elas se sentem extremamente vulneráveis. Como o senhor observa isso e como a igreja deve buscar, digamos assim, ajudar essas pessoas? E aí eu pergunto também, como sacerdote, como o senhor tem feito esse acompanhamento aí para ajudar essas pessoas que trazem esse tipo de situação? Então, acho que a primeira ação da igreja é acolher as pessoas. Precisamos acolher as pessoas independente da ansiedade, independente do transtorno. Agora, nesse momento de transtorno, nesse momento de maior fragilidade, devemos aumentar a nossa capacidade de acolher as pessoas. E depois, encaminhar as pessoas para o lugar certo. A colega disse aí que precisamos identificar as emoções. Eu acrescento, nós precisamos, além de identificar quais são as emoções que estamos sentindo e quais são as reações fisiológicas delas, ou seja, quais são as consequências delas no nosso corpo, além disso, nós temos que aprender um pouco mais sobre a razão das emoções. O medo, por exemplo, existe para nos proteger. Todas as emoções, elas existem para nos proteger. E depois, buscar o motivo da emoção. Se o motivo, se a emoção tem um medo, tem um motivo real ou se tem um motivo imaginário. Se o medo tiver um motivo real, claro, aí é um sentimento, é medo, e é uma emoção que serve para nos preservar. Se o medo tem uma reação imaginária, aí sim ele já tomou uma outra condição, que é a ansiedade. Ele virou uma reação à situação que nós estamos vivendo. Por isso, eu não sei se ficou claro, mas primeiro, quanto à igreja, ajudar a acolher as pessoas. Depois, ajudar as pessoas a identificar, de fato, a situação que elas estão passando ou encaminhá-las para um profissional que possa lhes oferecer ajuda adequada no caso da saúde mental. Padre José Carlos, o senhor consegue associar essas duas realidades, como padre e como psicólogo, que eu acho que é uma excepcionalidade. Acho que talvez no futuro a igreja redescubra que nós, padres, precisaremos ter um pouco de psicologia para acolher melhor e ajudar no discernimento as pessoas que trazem suas patologias, seus sofrimentos, principalmente pela confiança que elas depositam na instituição e naqueles que a representam. E aí eu, observando essa situação, eu sempre procuro discernir aquilo que eu posso ajudar enquanto padre, eu procuro indicar um caminho. Mas se eu não consigo, eu digo com muita tranquilidade, né? Procure um profissional, seja um psicólogo, né? Um analista, para poder fazer esse olhar diante das situações da vida. Eu queria que vocês deixassem, os dois agora, uma dica para quem está em casa. Como cuidar bem da saúde mental e como saber se eu estou bem com a minha saúde mental, por assim dizer. Uhum. Interessante que essa prática, né, de olhar para as nossas emoções, ela precisa estar presente no nosso dia a dia. Então, parar e pensar, ter um momento em que eu volto para o meu eixo, em que eu volto para o meu equilíbrio. As demandas do dia a dia, elas acontecem, né? Eu sou mãe, por exemplo, de 3 crianças, sou profissional, sou esposa, então
cada pessoa tem a sua demanda, o seu ritmo de trabalho. A vida acontecendo, a realidade acontecendo já nos demanda muito emocionalmente. Então, eu preciso ter pelo menos um momento em que eu volto o olhar para como eu estou e busco voltar para o meu eixo. Seja um momento de meditação da palavra, seja um momento de oração, um momento em que eu paro e penso sobre as minhas emoções, um momento em que eu paro para respirar e perceber a minha respiração como está. É como eu falo para os meus pacientes, né? Eu pego a primeira letra do nome dele e digo, olha, o seu momento F, o seu momento P, né? Pega a primeira letra do nome no sentido de demarcar um momento de retornar para si, para esse equilíbrio, para voltar novamente para o dia a dia, mais centrado em quem ele é e o que ele deseja entregar para esse mundo. E uma das formas é justamente parar e olhar e pensar se eu estou conseguindo responder da forma que eu desejo a esse dia a dia, então eu estou relativamente bem, mas se eu começo a ter um impacto significativo, eu não consigo mais cuidar dos meus filhos como eu gostaria, eu não consigo mais me relacionar com as pessoas como eu gostaria, eu não consigo mais lidar com as minhas emoções como eu gostaria, nesse momento, então, já é um grande indício de que eu preciso solicitar o auxílio de alguém para caminhar junto comigo nessa área emocional, mental. Perfeito. Padre José Carlos? Então, nós vivemos numa sociedade que constantemente nos pressiona a ir além do limite. Constantemente nós somos pressionados a ir além do nosso limite. Então, uma das dicas que eu dou é que, além das que a colega aí disse, é que você observe o seu limite. O limite no trabalho, o limite na exposição aos meios de comunicação, principalmente a tela, o seu limite, por exemplo, no trabalho, o seu limite nas horas de sono. Tudo isso, o seu limite físico, tudo isso contribui para que a pessoa tenha uma saúde mental mais equilibrada e um bem-estar. Se encontra aí melhor no mundo, seu lugar no mundo. Poliana, eu quero agradecer a você por vir aqui à TV, por nos ajudar. Acho que o tema é denso, a gente precisa voltar nele mais vezes, mas fica esse alerta. Acredito que olhar para dentro de casa, principalmente os pais, que lidam com os filhos, com os parentes ali dentro do núcleo familiar, perceber as emoções, como é que a gente está atravessando os momentos difíceis e mais tranquilos da vida, dialogar sobre as emoções entre nós e sentir esse espaço de acolhimento, de ajuda, pelo menos de escuta. E hoje eu digo que as pessoas elas procuram mais a igreja, não buscando tanto coisas, mas buscando quem as ouça com sabedoria. E ouvir com sabedoria é um desafio para o mundo de hoje, que fala tanto, Então, muito obrigado, Padre José Carlos. Um abraço para o senhor aí em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Obrigado pelo carinho, Padre. Obrigado pela oportunidade. Espero ter outra chance de discutir, de conversar um pouco mais sobre isso, sobre esse tema da saúde mental, tão importante para o nosso mundo. E eu quero deixar como dica, Padre, você falou aí dos pais, que os pais prestem bastante atenção e não ajudem os filhos, ajudando os filhos a se manter no limite. A sociedade exige de nós o tempo todo que nós ultrapassemos o limite, que avancemos os limites. Isso nos desumaniza, Isso nos tira do centro, nos tira do melhor da vida, que é o bem-estar em todos os sentidos. É verdade. Doutora Poliana, muito obrigado. Eu que agradeço, Padre.